Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai continuar aqui falando um pouco sobre os erros tipo um e erro tipo 2, tá? Deixa eu trocar aqui. Então a gente estava falando no slide anterior, né, na aula anterior, sobre o erro erro tipo um e o erro tipo 2, que o erro tipo um era o mais grave e o erro tipo 2 era o menos grave, né? Então a gente sempre vai escolher a hipótese nula como a mais conservadora possível para que o erro tipo um seja sempre o mais grave. Então, por exemplo, tem uma pessoa sendo julgada, né? Então, vou considerar sempre que a hipótese nula vai ser que a pessoa é inocente. E a hipótese alternativa é que a pessoa é culpada. Porque se eu considerar que a hipótese nula é que a pessoa é inocente, o erro tipo um, que é considerar que ela é culpada quando ela é inocente, que é rejeitar a hipótese nula, quando ela não é falsa, isso vai ser o meu erro mais grave, né? Então, o meu erro um é a pessoa ser condenada sendo inocente. O 2, ela é ser absolvida sendo que ela é culpada. A gente vai considerar sempre que o erro um é o mais grave, né? Então, a gente vai sempre procurar, né, nos testes, e a justiça também faz isso, ela sempre procura reduzir o erro um ao máximo, né? O erro 2 também tenta reduzir, mas se for para reduzir um dos erros, o erro tipo um é realmente o erro que a gente tem que reduzir com mais rigor, né? Porque punir um inocente é sempre algo que não é aceitável, né? Então, vamos traduzir isso em matemática, tá? Então, o que é a probabilidade de cometer o erro tipo um? É a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, dado que a hipótese é verdadeira, né? A gente vai, como isso é uma probabilidade, eu vou dizer que ela vale um certo valor, né? Que a gente vai usar a letra grega alfa, e esse alfa é o nível de significância do teste. Quando você vê por aí, né, textos sobre estatística, sobre o uso dos testes de hipótese, você vai ver que tem esse termo, né, que é o nível de significância do teste. Então, a gente vai considerar que a probabilidade do erro tipo um é o alfa, que é o nível de significância. E o erro tipo 2, né, que é a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa, a gente vai considerar esse erro, né, que tem valor igual a beta, e esse beta, né, é a probabilidade de erro tipo 2, né? O interessante aqui é o seguinte, um menos o beta é o que a gente chama de poder do teste, né? Por quê? Eu posso ter um teste com alfa muito baixo, zero eventualmente, né? Só qual que é o problema, né? Imagina que eu tô falando que eu sou um tribunal, né? E toda vez que eu estou julgando uma pessoa, eu estou fazendo um teste de hipóteses. Então, se eu imagina que eu faço o seguinte, todo mundo que chega eu absolvo, né? Se todo mundo que chega você absolve, né? Você não rejeita a hipótese nula, né? Quando você acertar, beleza, mas quando você errar, você vai estar cometendo qual tipo de erro? Tipo um ou tipo 2? Muito bem, você vai estar cometendo um erro tipo 2, porque você não vai rejeitar a hipótese nula, né? Quando a pessoa for culpada, você não vai dizer que ela é culpada quando ela é culpada, né? Você não vai rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa. Você vai cometer o erro tipo 2. Se você cometer muito erro, a sua probabilidade de cometer erro vai ser alta e o 1 menos beta vai ser pequeno. Então, o poder do teste é uma ideia de poder de discriminação, né? Então, assim, o erro tipo um é mais grave, mas se eu tenho um erro tipo 2 muito alto também, o meu teste é inócuo, né? Meu teste não serve para absolutamente nada, porque ele não consegue distinguir quem é culpado de quem não é. Então, você tem que sempre privilegiar, né, o erro tipo um, mas você também não pode permitir que o erro tipo 2 seja muito alto, porque senão o seu poder do teste vai ser muito pequeno, né? O ideal é que você tenha um erro tipo um muito baixo e um poder do teste muito elevado, né? Ou um erro tipo 2 muito baixo também. E existe essa relação aí, né? Quando você tenta diminuir o erro tipo um, né? Dado que você fixou uma amostra, né? Se você já tem uma amostra. Se você tenta trabalhar com erro tipo um mais baixo, isso implica naturalmente aumentar o erro tipo 2, tá? Então, depois que você já coletou os seus dados, né? Como para fazer o teste, você tem que tomar muito cuidado aí com o seu alfa, tá? Porque eles têm uma relação inversa.
Então, por exemplo, aqui, ó, só para a gente fazer um bem prático, tá? Então, imagina a hipótese da moeda honesta e desonesta, né? 12 lançamentos, distribuição binomial. A gente já viu que a região crítica, que a gente vai considerar de forma intuitiva, é de 3 para baixo e 9 para cima, que é esse conjunto aí, RC. E o que é a probabilidade do erro tipo 1? É a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. Dado que a hipótese nula é verdadeira, é a mesma coisa que dizer que a probabilidade P é meio, né? Então, dado que o H é verdadeiro, a gente sabe que o P é meio. E aí a gente pode calcular a probabilidade de rejeitar H, dado que P é meio, né? Então, a probabilidade do erro tipo 1 é isso aí, a probabilidade da variável aleatória cair um valor que está dentro da região crítica, mesmo que o P seja meio, né? Como a gente sabe que o parâmetro P é igual a meio, a gente consegue calcular a probabilidade do x dar 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11 ou 12. É só a gente calculando um por um para P igual a meio e somar, né? Se você fizer esse exercício aí, né, que resultado que vai dar? Vai dar 0,1458, né? Então, quando a gente intuitivamente considerou a região crítica como sendo aquela lá, meio que a gente estava fixando o erro tipo 1 em 15% aproximadamente, né? Aí alguém pode dizer, nossa, mas 15% é muito, né? E se eu diminuísse, né? Se eu aumentasse, como que ia fazer, né? Aí você vai alterar a região crítica, né? Aqui no caso, por exemplo, com alfa de 0,1458, a gente tem essa região crítica aí e a região de não rejeição, né? Então, traduzindo aqui em erro tipo 1, erro tipo 2, né? Quando a gente tem, quando a gente rejeita a hipótese, dado que ela é verdadeira, dado que ela é falsa, né? A gente está cometendo erro tipo 1, que é 0,1458. E se você fizer a conta aí, 1 menos alfa dá 0,85, né? 42. E a gente também pode calcular o erro tipo 2 da mesma maneira, né? Aliás, o erro tipo 2 não, porque a gente teria que ter uma forma um pouquinho mais complicado o erro tipo 2, porque o P é diferente de meio, né? Você não pode colocar simplesmente P igual a meio lá, né? Mas depois a gente vai ver isso, né? Se alterarmos a regra de decisão para 0, 1, 2, 10, 11, 12, isso vai alterar o alfa, né? É só a gente recalcular o alfa de novo, e aí você vai ver que deu agora um alfa bem menor, né? Então, quando a gente considera que para ter evidência de que a moeda é desonesta, a gente precisa observar resultados mais extremos ainda, né? De 2 para baixo, de 10 para cima, isso significa que eu estou trabalhando com um erro tipo 1 de 0,0384 ou 3,84%, né? Em geral, pessoal, os testes de hipótese utilizados nas ciências, na pesquisa científica, quando se usa teste de hipótese, tende a mantê-lo em 5% ou menos, tá? Então, por exemplo, o alfa anterior, 15%, não seria considerado aceitável e esse aí sim, né? Então, olha só que interessante. Aqui você tem as diferentes regiões críticas e os alfas, né, para cada uma delas, né? Então, você pode fazer essa conta você mesmo, com uma planilha, você vai ver que dá exatamente isso daí, né? Então, conforme você vai ficando mais rigoroso na evidência que você quer observar, o seu alfa vai diminuindo, né? Só que conforme você vai diminuindo o alfa, você vai aumentando o risco do erro tipo 2, você vai aumentando o beta, né? Então tem esse compromisso aí, né? A única forma de você diminuir o alfa, né? E também diminuir o beta é se você mexer na amostra, né? Você coletar mais dados, né? Então você coleta mais amostras para você poder conseguir diminuir o alfa, mas também diminuir o erro tipo 2. Mas fixando a amostra, o tamanho da amostra, não tem muito para onde correr, tá? Então, até agora, pessoal, o que a gente fez? A gente pensou, né, na região crítica e a partir dela obteve o alfa. Mas não é assim que se faz na prática, né? Na prática, você fixa o alfa, né? E aí você acha a região crítica com base no alfa que você fixou, né?
Em geral, aí então os valores usualmente adotados, 1%, 2%, dependendo da área, né? Por exemplo, em bioequivalência de medicamentos, o alfa tem que ser 1%, por exemplo, né? Então, existem restrições aí, mas em geral é menos de 10%, tá? Você fixa e aí você acha a região crítica. Aí depois que você achou a região crítica, você coleta a amostra, depois que você coletou a amostra, você vê se caiu na região crítica ou não e rejeita ou não o teste. Então vamos ver mais um exemplo aí, né? Que a gente vai fazer agora o contrário, fixar o alfa e determinar a região crítica. Suponha que um medicamento existente no mercado produz o efeito desejado em 60% dos casos, né? Um laboratório produz um novo medicamento e afirma que ele é melhor do que o que existe no mercado. Então ele afirma que o efeito desejado, né, ele vai ser atingido em mais do que 60%, né? Eu quero verificar estatisticamente se é verdade a afirmação do laboratório, se realmente o remédio é melhor, né? Então, você seleciona uma amostra de 10 pacientes e aplica o remédio. Então, se o remédio ele é mais eficaz, ele vai produzir o efeito em mais do que 6 pessoas, né? Pelo menos para eu considerar que o remédio é bom, eu preciso ver ele produzir efeito em 7, em 8, em 9, né? Só que se eu ficar fazendo esse raciocínio, pensar o seguinte, ó, a partir de quantos pacientes eu considero que produziu o efeito que me convenceu? 7, 8, eu vou estar fazendo aquele raciocínio da região crítica e depois eu vou calcular o alfa. Mas não, agora eu quero fixar o alfa e calcular a região crítica a partir do alfa que eu fixei. Então, sendo x o número de pacientes entre os 10, né, essa variável aleatória é uma binomial, porque imagine que cada paciente, né, o resultado dele, a resposta dele ao remédio é independente dos outros. Eu testo todos os pacientes, né, dou um remédio para eles, observo o resultado, se ele ficou melhor, se ele não ficou, e quando ele ficou melhor é sucesso, quando ele ficou igual ou ficou pior é fracasso. Então isso é uma binomial com P desconhecido. Então, a afirmação das minhas hipóteses em termos do parâmetro, né, é que eu vou considerar aqui o mais conservador, quer dizer que o meu remédio ele é igual, né, ao do mercado, ele não é melhor, apesar de eu estar no laboratório dizer que ele é melhor, ele considera a hipótese mais conservadora, que o remédio é igual ao do mercado, não é melhor, né? E aí ele só vai rejeitar essa hipótese se houver evidência. E a hipótese alternativa é que o remédio é melhor, né? Ele cura mais do que o outro. Então, fixando um alfa de 5%, né? O que acontece? Você vai estar determinando uma região crítica que tem essa forma aí, né? Por que a região crítica tem essa forma? A gente acabou de pensar. Se o remédio for melhor, ele vai curar mais gente. Então, a minha variável aleatória vai dar um valor acima de um certo K. É 7, é 6, é 8, não sei. Eu tenho que calcular para vários casos para ver qual que é que vai dar o alfa de 5% ou menos, né? Então, fazendo uma tabelinha aí, ó, quando o K é 9, você obtém menos de 5%, 4%. Se o K for 8, já melou, já dá 16%, que é maior do que o alfa que eu quero. Então, a minha região crítica vai ser x igual, x maior ou igual a 9, né? Se eu observar que o efeito do remédio é bom em mais do que 9 pessoas, em 9 pessoas ou mais, então eu sei que eu estou trabalhando com alfa de 5%. É isso que a gente faz na prática. A gente fixa o alfa e acha a região crítica, tá? E aí, né, esse é um gráfico, né, da região crítica. E aí depois você coleta a amostra e vê aonde que vai cair, né? Então a gente viu dois exemplos aí, né, de testes de hipótese, que são os bilaterais e os unilaterais. Mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrar aqui e vou fazer um próximo sobre esse assunto aí.